Bom, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí ao webinar do PAD. Eu sou Cristina Kawali, eu sou médica endocrinologista e faço parte da Comissão de Acreditação em Diagnóstico por Imagem, da CAD, do nosso programa de acreditação em diagnóstico por imagem do Colégio Brasileiro de Radiologia, o CBR, tá? Um grande prazer essa noite poder apresentar uma amiga, além de uma excelente profissional, que é a Aline Ducati. A Aline é farmacêutica de formação, é mestre em bioquímica médica, especialista em bioquímica, mas depois ela acabou dirigindo a carreira dela para a área de gestão, com foco aí em gerenciamento de projetos, né? E hoje ela exerce aí a função de uma executiva em saúde, com consultoria em assessoria em certificação e qualidade. Não vou aqui discorrer tudo sobre a Aline, senão o webinar vai ser do currículo da Aline, né? E um grande prazer que ela também se formou na nossa primeira turma aí de auditores externos do PAD, tá? Então, com um imenso prazer aí que eu apresento aí a Aline para vocês, e eu tenho certeza que vocês terão aí uma brilhante palestra, um webinar fantástico sobre gestão de projetos para conquistar o PAD. Aline, fica à vontade. E, pessoal, obrigada aí pela presença e excelente palestra para todos. Obrigada, doutora Cris, obrigada a todos aí pela participação. É uma alegria estar aqui fazendo mais um webinar, né? Poder trocar conhecimento. Na verdade, eu aprendo muito também aqui quando a gente está aqui junto com as perguntas, com as colocações. Então, deixem aberto aí durante a explanação aqui para quem quiser fazer qualquer colocação, qualquer questionamento, apresentar algum exemplo, né, das suas instituições ou dentro do seu papel de auditor também, né? Porque a gente acaba auditando muito próximo esses projetos aí que é de certificação dessas instituições de saúde, tá bom? Eu vou pedir a colaboração para pedir para quem estiver conectado deixar o microfone desligado e se precisar falar, quiser interagir, levantar a mão, tá bom? Então, nosso tema de hoje, né, são as estratégias eficazes para a implantação do PAD, gestão, desafios e sucesso. R$ 1 milhão, né? A gente sempre fala aí do quanto custa a má qualidade num serviço de saúde, quanto custa não ter uma certificação de qualidade. Quando a gente compara o valor de ter uma certificação e o valor de se ter a má qualidade, chega a ser assustador. Então, R$ 1 milhão é o valor de início, o valor de entrada, para que a gente consiga corrigir o problema de uma notificação, um problema de uma ocorrência de um risco catastrófico, por exemplo, do risco metálico, né, da atração de um objeto crítico pela máquina de ressonância magnética. Então, ele começa com R$ 1 milhão para corrigir esse problema, se a gente tiver que baixar o nível do hélio, né, do gás hélio, e tiver que elevar de novo, né, novamente, parar essa máquina, fazer toda essa condução em parceria com esses engenheiros, né, com essas equipes de engenharia que fazem a manutenção desses aparelhos, e esse é um ponto de partida, né? Às vezes a máquina ela é danificada e precisam ser trocadas peças, às vezes a máquina não pode ser consertada, e aí vai de 3 milhões para cima, né? Depende do valor de uma máquina nova. Somando a isso, a gente também tem aí o valor do risco de reparar, né, esse paciente, às vezes o paciente ou o acompanhante, a gente vem acompanhando nas mídias, vem a óbito devido a esse risco metálico, né, essa ocorrência, e aí a instituição de saúde tem o dever de reparar para essa família esse risco de responsabilidade civil pela má condução dessa situação do protocolo seguro em ressonância magnética, né? Então, a instituição que pensa e deixa subentendido que esse protocolo está bem implementado, a instituição que deixa subentendido numa contratação de qualquer pessoa da equipe que vai atuar diretamente na operacionalização de uma máquina dessa e acha que só porque esse funcionário, esse prestador de serviço tem experiência em outras instituições e deixa subentendido, então, que ele possa começar e atuar
não padroniza um protocolo com o seu DNA empresarial, né? Então, deve existir uma linha de cuidado, uma linha de pensamento, um raciocínio com o DNA de cada empresa que tenha esse tipo de máquina, por exemplo, né, da ressonância magnética. E aí deixar subentendido é caminho de sucesso para que ocorram eventos adversos, para que ocorram esses eventos catastróficos. O PAD tem esse protocolo seguro em ressonância magnética, descrito gratuitamente, disponível no site para que ele seja direcionado, implementado, com todas as dicas necessárias, inclusive cumprindo o que a legislação pertinente direciona para essa segurança em relação ao forte campo magnético. Esse protocolo, e entre outros protocolos mais, aonde a gente navega a norma PAD nos seus 5 princípios, né, que tem aí seus inúmeros itens, requisitos, vem trazendo uma padronização que realmente é um caminho de sucesso para que se tenha uma gestão por excelência. Trazer essa padronização, essa segurança através da implementação de protocolos, de documentações, dessa segurança do gerenciamento de risco e o caminho correto do programa, né, de gestão da qualidade, vai trazer um caminho que é imprescindível para que se tenha economia com essa má qualidade, né? É claro que esse tipo de evento pode acontecer em organizações que são certificadas? Claro que pode, porque nós somos seres humanos e os protocolos, apesar de serem bem implementados, bem desenhados, eventos podem acontecer, mas eu garanto que essas instituições que são certificadas têm muito mais pontos de barreira e têm muito mais ações delineadas para que se trace um plano de contingência adequado caso esse tipo de evento venha acontecer e contenha esse evento de uma forma que ele não chegue a ser tão catastrófico quanto quem está navegando aí a Deus dará, sem saber se os funcionários estão seguindo realmente um DNA adequado, uma linha de raciocínio adequada com a cara da sua instituição, da sua organização prestadora de serviço de imagem, né? E aí, seria hilário se não fosse trágico essa linha de pensamento que as pessoas têm de achar que a acreditação, de achar que essas normas, de achar que a vigilância sanitária e legislação são pura burocracia, né? Chamam de puros documentos chatos que precisam ser descritos, papelada que fica dentro da gaveta, chatite que tem que ser descrita e que não é utilizada. Eu não sei vocês, mas eu, quando eu estava no vestibular, eu precisava muito anotar coisas, eu precisava desse tato, eu precisava ver o professor, eu precisava ouvir, eu precisava tomar um cafezinho durante esse estudo e registrar todos esses dados que estavam sendo me passados de conhecimento. E é unânime, assim, todas as linhas de melhoria, de plano de comunicação entre as pessoas. É unânime, todas as linhas de pensamento e de ensinamentos sobre neurolinguística, neuroaprendizado, que o ser humano precisa utilizar os 5 sentidos para que seja sedimentado, então, esse conhecimento na cabeça. Então, para que a gente consiga treinar bem um protocolo e implementar bem um protocolo para os colaboradores, para os funcionários de uma instituição, a gente precisa navegar por essa questão dos 5 sentidos, né? Então, demonstrar, usar a visão dessas pessoas, a audição, o paladar, o olfato e o tato. Não é à toa que a gente brinca aqui. Quer que um treinamento funcione verdadeiramente, coloca um coffee break, né? Que as pessoas vão lá participar, vão prestar mais atenção. Mas, brincadeiras à parte, realmente, essa questão dele sentir o cheiro do cafezinho, de ter ali o contato com outras pessoas, fazer esse networking, mesmo que seja internamente a essa organização, isso reforça esse aprendizado e essa padronização que precisa ser feita. Oi, alguém quer questionar? Está fazendo eco Não, acho aqui. que é só o microfonezinho não. aberto. Tá joia, tá joia. Obrigada, doutora. Vamos lá.
Então, usando isso, né, é imprescindível que a gente descreva essa documentação, todos esses itens, né? O PAD direciona muitas políticas, muitos documentos, direciona que os registros críticos dos pacientes, né, sejam muito bem delineados e tenham uma determinada formatação, por exemplo, com os mesmos controles que se faça a respeito da identificação desses pacientes. Então, os funcionários, as pessoas precisam sentir, eles precisam palpar essa documentação. O conhecimento, ele só é propagado a partir do momento que ele é registrado. Foi assim, né, que a linguística nasceu, foi assim que a evolução da humanidade surgiu, quando a gente conseguiu colocar o conhecimento através da escrita e divulgar isso, registrar. Então, não ia ser diferente conseguir implementar uma acreditação, implementar protocolos, se a gente não descrever, se a gente não armazenar adequadamente, controlar adequadamente esses protocolos, esses documentos todos, sejam por meio de pastinhas de papel mesmo, ou por sistemas informatizados aí, super modernos, que a gente já tem nessa área, né, para fazer a gestão da qualidade, a gestão de documentações, enfim, desde que sejam controlados e essa equipe da gestão da qualidade, né, o sistema de gestão da qualidade, saiba o que está sendo implementado, saiba divulgar e traçar essas linhas de levantamento de necessidade de treinamento para cada implementação desses protocolos e divulguem isso muito bem, faça com que realmente as pessoas acessem esse conhecimento, leiam essas documentações e tenham acesso a esse conteúdo através de treinamentos ali presenciais, gravados, enfim, que usem esses 5 sentidos aí, e isso vai ser a garantia do sucesso de ter esse conhecimento disseminado. Então, isso está tudo dentro da norma PAD, ela é bem abrangente, assim, a norma PAD nunca vai dizer como deve ser feito, mas ela é bem prescritiva nessa questão de ter os documentos muito bem fundamentados e descritos, né? A gente, como auditor, vai lá para ver as evidências se tudo isso que está sendo feito e falado e evidenciado nas visitas, né, presencialmente, às vezes a gente faz essa visita da forma online também, se isso está documentado para que esse conhecimento, essa riqueza institucional fique presente aí, de uma forma bem armazenada e cuidada pelo sistema de gestão da qualidade. Como é que a gente implementa isso então, né? São tantos documentos, tantas verificações que a gente precisa fazer. Como é que eu me organizo, né? Por onde que eu começo? Como que eu posso fazer uma acreditação acontecer e que eu tenha sucesso nesse quesito, né? A gente faz através do gerenciamento de projetos em saúde. Existem inúmeros institutos mundialmente reconhecidos que tratam da questão do projeto e de gerenciamento de projetos. Por exemplo, um deles é o PMI, né, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, que tem descrito um manual, um conjunto de boas práticas, que é um livrão, né, assim, que tem toda essa denominação, as regras, enfim, o direcionamento para quem quer implementar projetos, sejam os projetos em que área for, então, da engenharia, na área da saúde, TI, enfim. Então, quem trabalha com projeto costuma geralmente seguir esse conjunto de boas práticas que é o PMBOK, que tem ali todas essas denominações, enfim, o caminho para seguir, né? Então, nesse PMBOK, essa literatura aí reconhecida, está descrito que projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Então, ele tem que ter entrega, ele tem que ter um princípio, meio e fim. Então, é aqui que a gente chega nesse conceito para diferenciar o que é um projeto de um processo. O que é um projeto do que é a gestão. O projeto é o que a gente vai utilizar quando a gestão quer fazer uma mudança dentro de uma organização. Então, a gestão da mudança, a gestão da inovação, a gestão da implementação de uma coisa nova, seja um projeto grandão ou seja um projeto pequenininho, às vezes num pequeno setor, às vezes a implementação de um novo equipamento, né, ou o projeto de uma certificação,
a gente vai fazer através do gerenciamento, então, de projetos. O ciclo do projeto gira em torno desses 5 tópicos aqui, que depois o PMBOK abre isso daqui em mais outras, né, classificações, enfim, cada tópicozinho desse aqui, desses 5, dessa estrelinha, desse ciclo, né, eles são abertos. Mas, basicamente, a gente vai navegar nesses 5 tópicos, que primeiro é a iniciação do projeto, depois o planejamento, depois a execução propriamente dita, depois o monitoramento e depois o encerramento. Parece muito com o ciclo do PDCA, né? Onde a gente traça aí todo um plano de ação, entende o que precisa ser feito, né? Entende o efeito que precisa ser gerado. Então, o ciclo do projeto é muito semelhante. Então, vamos lá, traçando aí o primeiro tópico do ciclo do projeto, a gente tem a iniciação. Então, primeiro de tudo, eu preciso entender que existe a norma PAD. Muitas vezes, a gente, como auditor, vê instituições, assim, quando vai fazer um diagnóstico ou que ainda não está muito avançada, no projeto, que muitas pessoas nem conhecem que existe a norma PAD, né? Então, assim, existe um corpo técnico de pessoas extremamente qualificadas. A gente tem comissões ali que se matam para escrever essa norma, que é um trabalho muito legal, mas muito árduo, e que são pesquisadas muitas literaturas internacionalmente reconhecidas, para que se tragam, então, esses princípios, os 5 princípios que vão desde a alta administração até os serviços de apoio, ali, higienização, engenharia clínica, enfim, navega em toda essa organização de saúde. Então, é um conhecimento que vale ouro. E essa norma, ela está disponível de graça no site, né? É muito raro isso, assim, ter uma acreditação que disponibilize o seu manual, o seu conjunto de boas práticas aí, de itens e requisitos de forma gratuita. Então, basta acessar e é preciso entender que existe essa norma para ser seguida para conseguir essa certificação. Então, para iniciar o projeto, baixar essa norma aí, né? Sempre tem ali uma enfermeira que ela é mais acelerada, uma biomédica, né? Alguém que gosta mais de estudar e que acaba trazendo essa ideia de usar a norma PAD, de trazer essa certificação para dentro da organização, e aí leva isso para a diretoria, enfim. Quando a gente entende que existe a norma PAD e lê, né, muitas vezes assim, ela é bem fácil, intuitiva para ser implementada, mas pode ser que tenha alguns itens ali que não sejam tão fáceis assim, de serem implementados, ou às vezes o cliente pensa que o que está descrito ali é uma evidência que eles tenham, e na verdade às vezes é outra, né? Então, é uma questão do entendimento. Então, precisa entender bastante mesmo, estudar a fundo, às vezes pedir ajuda mesmo, né? Então, o próprio CBR oferece vários cursos aí de interpretação da norma, né? Existem serviços de consultoria que podem orientar também, né? Não tem o programa lá também do PAD que ajuda nessa implementação. Então, é importante entender a fundo o que são esses itens para poder implementar, né? Se a gente não entende, como é que a gente vai implementar? A partir do momento que a gente entendeu que existe uma norma e que ela foi lida e que a gente quer implementar isso, precisa descrever, então, é igual uma tese de doutorado, e vamos lá, né? Tem que abrir um termo de abertura do projeto. Então, descrever mesmo um projetinho interno aí da organização e falar, olha, agora, a partir de hoje, a gente vai implementar a norma PAD aqui, vai em busca dessa acreditação, dessa certificação. Então, vai colocar, olha, gente, divulgar, né, internamente e homologar. Às vezes, esse termo de abertura ele pode ser uma ata de reunião com a diretoria e os pontos chaves, né? Então, as pessoas chaves dentro dessa organização que vão se envolver com esse projeto e que vão ser os multiplicadores, da implementação da norma dentro da organização. E aí faz esse termo de abertura, dizendo que a partir daquele momento isso vai ser trabalhado, qual é o prazo que se espera para isso, enfim, que está se iniciando esse grande projeto, esse sonho a ser realizado. Colocar os objetivos, né, do porquê que está buscando isso. Muita gente vai atrás de ter uma certificação porque a ANS já reconhece, né, então, para que sejam feitos, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar
para que sejam feitos contratos com as operadoras de saúde, enfim, essa negociação de contratos. As empresas que têm essa certificação PAD, que é internacionalmente reconhecida pela ISCOA, né? Então ela é o nível máximo reconhecido pela ANS, ela pode ter contratos melhores negociados e com um índice, né, de negociação ali full dentro dessa conversa aí de negociação de contrato. Então, tem gente que vai atrás disso, tem gente que vai atrás de uma boa metodologia para fazer a gestão por excelência, né? Então, tem gente que vai atrás de inovação porque o mercado já reconhece, né, essas certificações de qualidade, aí as acreditações como serviços diferenciados e acabam escolhendo fazer exames ali porque tem a certificação, né? Então já é um grande diferencial e muito reconhecido no mercado. E ainda dentro da iniciação é o momento então que vai se dar nome aos bois, né? Então determinar quem é o gerente do projeto, então quem vai ser o grande responsável mesmo por conduzir isso. É claro que vão ter inúmeros aí multiplicadores, mas alguém vai ser o dono do projeto, né? Então vai ser um diretor técnico, vai ser uma gestora da qualidade, enfim, alguém vai ser o responsável ali por fazer a condução e as cobranças necessárias, né? Também vai ser determinado um prazo, então, nesse momento, é preciso ser bem plausível, não adianta achar que vai sair implementando do zero uma norma PAD com todos esses itens dentro de 2 meses, por exemplo, né? Eu já vi muitos clientes assim que não têm, por exemplo, POPs, rotinas de áreas administrativas, protocolos importantes, políticas descritas. Então, até conseguir implementar tudo isso, então tem que pensar num prazo que realmente seja plausível de ser cumprido, né? Tem que sonhar, mas sonha com o pé no chão, né? Eu chutaria assim para quem está começando do zero mesmo, que só tem assim as licenças sanitárias, enfim, o que não trabalha com nenhuma outra certificação de qualidade, pelo menos um ano aí, um ano e meio para implementar com maestria esses itens aí que estão constados, né, que constam aí na norma PAD. Nesse momento também, a gente tem que trazer a viabilidade da implementação. Então, que recursos a gente tem, se tem bons sistemas informatizados, né? Então, o sistema de prontuário, de laudo, ele é adequado, né? Ele está dentro das regras que são necessárias aí para se trazer um laudo seguro, né? Os dados, a LGPD estão bem seguras. A gente tem um sistema informatizado bacana para fazer a gestão da qualidade, né? Então, são esses recursos, né? A gente tem as pessoas que vão poder trabalhar com isso. Tem alguém que já está contratado para fazer a gestão da qualidade, vai contratar uma consultoria ou não, né? Então, analisar esses recursos que a empresa tem, né? Colocar isso tudo na ponta do lápis, fazer tabelas aí, para ver a viabilidade do projeto, né? Às vezes é um custo aí que a organização não está com essa viabilidade de gastar, ou pretende sim investir, porque depois isso vai trazer um retorno, trazendo uma qualidade aí que vai angariar mais pacientes e vai deixar os processos de uma forma muito melhor organizadas, que facilite, né, a execução aí de todas as tarefas dentro da organização. E aí, um ponto-chave dentro da iniciação é fazer um diagnóstico. Então, assim, como que a gente sabe qual é o prazo, como que a gente sabe aonde a gente vai chegar, se a gente não sabe o ponto de partida, onde a gente está. Então, fazer uma avaliação diagnóstica, uma auditoria interna, né, ou chamar aí auditores externos mesmo para fazer esse pré-diagnóstico, essa pré-avaliação, por alguém que realmente entenda já, que já tenha prática dentro desses itens, é crucial, porque aí vai ser visto o que já tem implementado, o que dá para aproveitar, ou o que vai precisar ser reformulado, o que vai ser precisado ser implementado do zero, né? E aí, em cima dessa análise, aí sim vai ser possível conseguir traçar um prazo e enxergar qual que vai ser o futuro para conseguir fazer essa certificação. Qual é o desafio nesse momento da iniciação? Que esse projeto de certificação seja determinado pela alta liderança, tá? Então, quem tem que comprar, isso tem que ser top-down.
o dono precisa querer, os diretores precisam querer, porque precisa de uma força de cima para garantir os investimentos e para garantir a cobrança do andamento de cada fase do projeto, né? Então, quem que vai cobrar? A pessoa da qualidade ou um consultor, ele vai trazer o método, ele vai trazer o que precisa ser feito, mas ele não tem a prerrogativa, por exemplo, de obrigar uma pessoa a fazer ou tentar motivar ali de uma forma que venha de cima realmente pela alta liderança, né? Porque isso tem que ser uma determinação empresarial, é um projeto que deve constar até no planejamento estratégico, né? Nessas grandes metas estratégicas aí da organização. Depois, então, a gente parte para o planejamento, que é aquele tópico número 2, onde a gente vai traçar o escopo e determinar, então, esse cronograma, onde a gente visualizou essas etapas que precisam estar dentro desse escopo, né? Então, como que a gente vai cumprir cada requisito daquele, isso é o escopo, e dentro de que cronograma, né? Que fase? Trazer ali, né? Então, o maior desafio é isso, planejar um cronograma e conseguir cumprir esse cronograma. É claro que dentro de projeto, a gente pode replanejar, né? Às vezes eu pensei que eu ia conseguir cumprir um cronograma ali, e eu posso ter uma intercorrência, alguém pode engravidar no caminho, sair de licença maternidade, tem gente que começa a trabalhar com acreditação e pede demissão porque não quer trabalhar com inovação, né? Ah, sempre foi assim aqui, agora estão querendo mudar. Ah, eu sempre fiz o meu protocolo desse jeito, nunca precisei escrever nada. Agora está vindo alguém de fora que querer colocar isso para eu fazer de determinada forma, né? Então, o maior desafio dessa etapa do planejamento é realmente traçar um cronograma aonde ele vá sendo cumprido dentro dessa priorização das tarefas que estão dentro do escopo, né? E aí, aqui, nesse momento também de planejamento, a gente vai avaliar propriamente dito dentro de cada tarefa se vai ter custos, então se vai precisar trazer treinamentos de fora, se tem algum risco, né, dentro desse projeto, então o que que pode acontecer? Ah, a gente pode, por exemplo, o que que eu já peguei, às vezes, assim, em implementação de projetos, em consultoria, às vezes no meio do projeto decidem mudar o sistema informatizado. Aí você vai mudar o sistema informatizado ali já no meio disso aqui caminhando, tem que começar um monte de POP tudo do zero. Tem que começar um monte de protocolo tudo do zero, porque às vezes a gente precisa implementar e modificar o jeito de executar essas tarefas ali práticas de acordo com o que o sistema informatizado está delineado, né? Nem tudo do sistema dá para customizar. E às vezes esses sistemas trazem jeitos mais fáceis de operacionalizar, né, determinadas tarefas. Então, precisa modificar. Então, às vezes, assim, POPs, né, rotinas, políticas ali da área administrativa, por exemplo, financeira, como que se faz um fechamento de guia, como que a gente puxa os indicadores por dentro do sistema informatizado. Então, se mudar um sistema, às vezes, no meio de um caminho desse de certificação, pode impactar. Então, é um risco, né? Então, às vezes, vai implementar uma nova máquina, aí tem que parar, construir a sala, sei lá, fazer blindagem, enfim, né? Ampliar o negócio, às vezes faz uma nova unidade. Aí são pessoas extras que precisam ser treinadas também, né? Implementação de novos fornecedores críticos, troca de fornecedores, né? Então, tudo isso são riscos que precisam ser pré-avaliados no momento que a gente está olhando o que foi evidenciado no diagnóstico e traçando esse cronograma aí. E aí é unânime, né? Esses institutos de gerenciamento de projetos falam que planejamento bem feito garante uma execução muito mais rápida, né? Eles até brincam assim, falam que brasileiro tem mania de planejar só 20% do tempo e depois faz lá, fica numa obra, às vezes, 80% do tempo, né? Então, planeja ali uma obra, faz um projetinho em 2 meses e fica 5 anos ali depois fazendo obra, né? E geralmente na Europa, às vezes Estados Unidos, eles ficam um tempão planejando, 80% faz um bom planejamento, calcula tudo, vê risco, vê aquilo, faz planilha, tudo, 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 e depois a execução é bem mais rapidinha, né? Então, planejar, que eu acho que é a etapa crucial, e direcionar bem quem que vai fazer o quê dentro dos custos necessários, né? Depois a gente vem aí para essa etapa da execução,
né? Então, é execução propriamente dita, onde a gente vai fazer os ajustes, atualizar os documentos, né? Alocar, então, essas equipes aí que vão trabalhar como multiplicadores. Então, se eu estou trabalhando com um princípio, por exemplo, de governança, quem que vai mexer com isso? A parte de finanças, da diretoria, administração, ou se é a parte assistencial, quem vai ficar responsável por ser o multiplicador e trazer essas informações, né, ajudar a gerenciar a escrita dessas documentações aí. Então, é legal trabalhar com rede, né, fazer uma rede, uma equipe, e vai estar alocada aí em fazer tipo uma comissão, né, para essa implementação, para que seja mais eficaz e não caia tudo nas costas de uma pessoa só da qualidade, né? Não adianta ter um cara ali louco que fica descrevendo, descrevendo, descrevendo o documento só para mostrar para a gente, auditor ali do PAD, e que aquilo ali não funciona na vida real, né? A gente, como auditor, sabe isso, né? Então, todo mundo aqui que é auditor trabalha com isso na prática ou tem 20 anos de experiência. Então, quando a gente chega lá para ver, não que a gente vai à caça de não conformidades, né? Nós somos parceiros, a gente vai em busca de educação continuada, de mostrar o que esse serviço tem de muito bom, quais são os pontos de melhoria ali, mas não adianta tentar enganar o auditor e fazer o caminho do amor ali, a qualidade que fica fazendo um monte de documento e tem gente lá na base que nem conhece a norma PAD, né? Nunca nem ouviu falar. Não adianta camuflar, isso vai aparecer, né? A realidade sempre aparece no momento da auditoria, né? Então, por isso que é muito, muito, muito importante alocar a equipe e trabalhar isso em rede, né? E aí trabalhar essa execução de tarefas e, se precisar, replanejar também. Então, quando eu falo de execução, aí a gente está falando propriamente dito, é o momento de fazer as oficinas de mapeamento de processos, né? Então, eu sou assim, bato o pé firme, bato o martelo que qualquer programa de qualidade, qualquer sistema de gestão da qualidade tem que começar pelo mapeamento de processo. Porque se a gente não entende como os processos acontecem, né, mapear mesmo ali, fazer essas matrizes conhecidas, né? Então, tem vários modelinhos que a gente pode utilizar, por exemplo, CIPOC, BPMN, fazer fluxogramas ali de como que funciona cada etapa, né? Então, chamar os setores de processos, né? Ou às vezes tem gente que já consegue trabalhar até com jornada do paciente. Então, o momento que esse paciente chega na recepção é identificado, até ele fazer a anamnese, até fazer o exame, o momento que esse laudo é executado e liberado, depois precisa fazer aí uma retificação, um aviso de resultado potencialmente crítico. Então, tem que começar pelo mapeamento de processo. Alguém quer falar? Não, né? Foi só um esbarrão ali no Não, não microfone. temos mãozinhas Tá, elevadas, não. Aline, eu estou aqui monitorando. tá, Tranquilo. tranquilo, tranquilo. Então, primeiro de tudo, mapear os processos, né? Mapeou o processo, aí enxerguem dentro do processo quais são as atividades críticas que precisam ser descritas, né? Nem tudo precisa ser descrito, como que liga um ar-condicionado? Não precisa isso. Então, enxergando essas tarefas, né? Essas caixinhas que a gente coloca lá nos fluxogramas, enfim, nessas etapas de processo, aí a gente vai enxergar o que é prioridade para descrever, como política, como POP, como rotina, e seja o documento que esse escritório da qualidade, esse sistema de gestão da qualidade queira padronizar, né? Então, descreveu, aí padroniza, pega a aprovação, né? Coloca outras pessoas para lerem, traz essa equipe que bota realmente a mão na massa para direcionar essa descrição, fazer, descrever, né, esses documentos, porque aí não adianta a qualidade de escrever, senão é ela que entende do processo no dia a dia ali, né? E aí a qualidade, então, vai padronizar, vai colocar cabeçalho, rodapé, fazer o controle dessas documentações dentro de um sistema, né? E aí começar a divulgar esses treinamentos. O PAD só enxerga como devidamente uma rotina, uma política bem feita, descrita e realmente implementada, quando aquilo que está descrito ali é enxergado funcionando e tem um monitoramento, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma política financeira, eu digo ali dentro daquela política financeira como que deve navegar toda a questão financeira, os processos
de finanças ali dentro da organização, mas eu preciso monitorar se aquilo está funcionando conforme eu descrevi. E aí tem várias formas de monitorar, né? Então, tem relatórios que podem ser baixados diariamente, tem reuniões a respeito da política financeira que podem ser feitas, tem o sistema informatizado que às vezes gera indicadores ali, às vezes, muitas vezes por sistema de BI, né? E vão vendo isso em tempo real, descrevendo as análises críticas. Então, implementado é quando está na boca do povo e quando está sendo monitorado se aquilo que está escrito é o que funciona na prática. Então, primeiro de tudo, né, o desafio ali, os dois desafios para essa etapa de execução é implementar e disseminar verdadeiramente esses documentos, né? Então, mais uma vez, só para reforçar, não adianta só a qualidade de escrever se aquilo não é o que está acontecendo. E se atentar também, outro desafio, para a padronização dos registros críticos a respeito do paciente. Então, qualquer registro, né, na norma PAD tem lá a denominação no glossário, né, nos termos, que registro crítico é tudo aquilo que é crítico inerente ao paciente. Então, prontuário, anamnese, essas documentações que devem ficar guardadas e que trazem informações muito importantes acerca do paciente, né, o laudo, tem que ter uma padronização também, uma padronização da identificação correta desse paciente de acordo com o protocolo de identificação, né, nas suas múltiplas faces de visualização desses documentos. Então, sejam documentos que estão na recepção, ou lá na execução do exame, ou na forma que um laudo é elaborado, né, dentro das suas máscaras ali. Então, essa padronização deve seguir, né, tendo a logo da instituição, enfim, e a guarda dessas documentações também, de acordo com o que preconiza a legislação pertinente. Depois a gente tem o monitoramento, né? Então, chegando nos finalmente ali do ciclo do projeto, né? Então, monitorar. Então, quem é o responsável pelo projeto, né? Então, o gerente de projeto, quem ficou aí encabeçando esse grande projeto da certificação, precisa estar olhando sempre se está funcionando aquele cronograma, as atividades que foram descritas, né? Então, dentro da priorização, então, por exemplo, se eu colocar lá como prioridade conseguir a licença sanitária, conseguir o CRM, né, tanto da clínica quanto dos médicos, o médico responsável técnico e o substituto, enfim. E verificando isso, se está acontecendo, se as pessoas que estão na rede, ali na comissão, né, que vai ser a multiplicadora da execução dessas tarefas, se cada um está cumprindo aquilo que foi preconizado no seu nome, cumprir essa atividade, né? Dentro dos prazos e ver o andamento, se vai precisar replanejar ou não. Aí, gente, nessa etapa aqui, que eu indicaria fazer a inscrição no programa lá, no PAD, né? Então, assim, não fazer muito no início do começo do projeto e não deixar para fazer depois que acha que está tudo pronto. Por quê? Porque a gente tem que se lembrar que para conquistar o PAD, a certificação do PAD, não é só fazer essa parte aqui da qualidade, né? Precisa primeiro ter a aprovação das imagens também. Então, pela nossa experiência, assim, desde o momento que a instituição se inscreve e começa a plotar, né, tem que anonimizar essas imagens, jogar lá no sistema, né, que tem do PAD, para que as comissões internas lá do CBR, né, responsáveis por fazer a verificação da qualidade das imagens, dos laudos que estão sendo gerados, enfim, desde o momento dessa inscrição até que se tenha uma aprovação dessa qualidade das imagens, vamos chutar aqui por alto, assim, uma média de 4 a 6 meses, se eu não me engano, aí a doutora Cris, que é da comissão lá do CAD, pode me corrigir se eu estiver errada. Mas geralmente os clientes aí levam aí, vamos dizer, uns 6 meses para ter essa aprovação, né? Até porque a gente também tem a demanda das comissões, que é muito trabalho, né? Esses médicos não são exclusivos para isso. E também porque o sistema ali os próprios serviços, às vezes, para conseguir mandar a imagem, às vezes não manda naquele parâmetro que o PAD solicitou, aí tem que voltar, repostar as imagens do jeito certo, às vezes precisa daquela lesão ou
uma determinada massa ali, enfim, né, que for determinado. Então, muitas vezes fica indo e voltando ali. Então, até concretizar isso, vamos lá, vai uns 6 meses. E aí, depois que isso daí foi aprovado, o serviço tem até 45 dias para fazer, então, o agendamento dessa visita dos auditores externos para irem lá verificar a implantação de todo o sistema de gestão da qualidade, essas documentações dos 5 princípios da norma ali, né? É o momento que os auditores externos vão lá auditar presencialmente essa organização. Então, assim, já pensou deixar para escrever só no final? Ah, beleza, agora eu acabei, está tudo pronto. Aí que eu vou começar a me inscrever lá no programa do PAD, não dá, né? Porque aí vai demorar mais, sei lá, de 4 a 6 meses, aí as equipes esfriam, né? Então, assim, não pode deixar as equipes esfriarem, tem que trabalhar aí com motivação, eles vão estar escrevendo, sempre fazer aí reuniões, né, coisas lúdicas dentro da organização para estar sempre divulgando lá dentro que está sendo trabalhado o PAD e em paralelo aí já ir fazendo essa aprovação das imagens. Aí aprovou, sentindo que o projeto foi implementado, as documentações estão descritas, indicadores, né? Geralmente indicador sempre é um problema nessas auditorias que a gente vai assim logo de cara, para as pessoas saberem interpretar esses indicadores, fazerem planos de ação, políticas também, então cuidar bastante com isso, né? Aí sim, chamar então o PAD depois dessas aprovações das imagens. Então, o grande desafio dessa questão aqui do monitoramento é reunir as equipes e auditar se tudo aquilo que a gente planejou está andando e alinhar isso com a alta liderança. Então, dá para montar, assim, às vezes, uma planilhinha com toda a norma PAD e já ir colocando do lado, está conforme, não está conforme, conforme, está em andamento, está em observação, e ir pintando isso coloridinho, sabe, para fazer o andamento do projeto de uma forma tátil ali mesmo, bem visual também, e juntar as equipes ali e falando em voz alta, junta todo mundo que está nessa comissão e falar, por que que esse aqui não andou, por que que andou, e a alta liderança junto ali, né, andando de mãos dadas, participando, né? A alta liderança não pode achar que o PAD é uma acreditação ali que a equipe de base é que resolve, essa coisa lá da qualidade. E a gente está fora disso, não é? O corpo clínico precisa estar envolvido, os médicos responsáveis aí, técnicos, enfim, diretoria, porque senão não anda, né? Realmente a certificação não vem. E a última etapa, que é o encerramento, né? Então, as entregas finais, então sentiram, né, que receberam essa aprovação da qualidade das imagens, sentiram que está um bom andamento do projeto ali, que já conseguiram colocar como conforme perante seu entendimento, que estão seguros, né, montaram apresentações, é legal, né, montar apresentação dos setores, assim, treinar as equipes para saber o que vão falar, para saberem se portar também, né, para os auditores não ficarem nervosos, ali mostrarem realmente o seu dia a dia, porque são essas pessoas que trabalham com aquilo ali, né? O auditor não é um bicho de 7 cabeças que vai lá caçar a não conformidade. Então, para deixar bem essas pessoas assim tranquilas ali, claro que as primeiras auditorias, né, principalmente, todo mundo fica muito nervoso, mas é só com treinamento mesmo, com bastante conversa, mobilização dessas equipes que se consegue alinhar essa linguagem. E aí vai revisar, então, se está faltando mais alguma coisa, e é o momento aqui que a gente vê também a parte das lições aprendidas, né, que esses institutos de gerenciamento de projetos trabalham bastante. Então, é registrar o que que deu errado nesse caminho, né? Teve alguma notificação crítica, teve alguma etapa do projeto que, putz, não devia ter feito daquela forma. Registrar isso mesmo como uma lição aprendida para que não aconteça das próximas vezes, ou para que se use aquele exemplo, para que depois os ciclos de melhoria venham se fundamentar e não acontecer de novo, né? Essas lições aprendidas aí. E depois motivar e estimular as equipes, né? Então, trabalha muito isso, gente. Ó, tá vindo o PAD, faz festa, faz dinâmica, o povo gosta disso aí, a equipe quer se envolver, né? Eles gostam de participar disso, se sentem parte do processo, né? É muito legal trabalhar isso nessa questão aqui. E aí vem então o encerramento, essa grande entrega final. Lembrem que eu falei, né, que um projeto ele tem princípio, meio e fim. O fim vem então com a homologação dessa certificação.
após a visita e a orientação ali para a correção das não conformidades, né, depois da emissão do relatório. Então, com a certificação. Mas aí morreu aqui? Não, né? Aí a gente vai começar outro projeto. Então, esse projeto aqui, inicial, teve um fim. E aí deve ser feito, então, um novo projeto, né? Uma nova gestão de mudança para preparação para as novas manutenções, né? E aí, qual que é o grande desafio? Desenvolver ciclos de melhoria que sejam funcionais, né? Não adianta, agora, beleza, certificou o PAD, pode demitir a pessoa lá da qualidade, vai tocando aí, na hora que chegar nas vésperas ali, o que tiver que mostrar para o PAD, a gente se vira. Não é assim, né? Cada vez que os auditores voltam, cada vez que acontece, às vezes, alguma não conformidade ou alguma notificação que aí quem é certificado precisa mandar isso lá para o comitê do PAD, né? Avaliar, e aí a CAD, que é essa comissão, né, de certificação do corpo técnico de médicos, enfim, administrativo lá do CBR, precisa receber essas informações aí, enfim. Então, o grande desafio é estar sempre desenvolvendo o ciclo de melhoria, porque os auditores vão voltar e vão querer ver, claro, o que a norma PAD diz, que novas coisas foram implementadas, que melhorias estão sendo feitas, né, que o sistema informatizado está sendo utilizado nas suas inúmeras funções que realmente tem ali dentro, né? Não pode comprar um sistema que é uma Ferrari e usar ele igual um Fusca, né, por exemplo. E que esses indicadores estão andando, estão melhorando, o modelo desses indicadores, treinamentos, trazer novos treinamentos, né? Implementação real dos planos de contingência, né? Da instituição, trabalhar bastante gerenciamento de risco. Então, cada vez que os auditores voltam, precisa ter ciclos de melhoria real, né? Reais, assim. Então, não é uma certificação que ela é fixa, ali acabou no dia que ganhou o diploma, não, né, o certificado. A partir dali é um caminho sem volta. As pessoas falam, puxa, como que eu conseguia trabalhar sem isso antes, né? E divulgar bastante aí para os clientes, enfim, porque é uma certificação aí que está muito reconhecida e na prática é visual o serviço que tem a certificação e o que não tem na forma de execução dos seus processos, na forma de execução dos seus protocolos aí de segurança, né? Como aquele exemplo que eu dei no início. Tá bom, pessoal? Agora eu vou abrir para vocês. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Espero que tenha sido bem explicativo para quem nunca ouviu falar de gerenciamento de projetos. A raiz o esqueleto central é esse, né? Então, quem trabalha com consultoria não tem como trabalhar se não pensar nessa forma linear aí, né, de princípio, meio e fim, e desapegar depois do projeto no final para poder pegar outro cliente, né? Às vezes a gente se apega ali, vira da família, da instituição, ai, e aí acaba que fica, né? Até, não, continua, vamos pensar em outros projetos aí. É muito gostoso. Parabéns aí, Aline, pela tua Obrigada. explicação. Aqui a própria Lucimar, a Joyce já colocaram aqui no chat também, te parabenizando. Foi extremamente claro, clara a sua colocação de como a gestão de projetos pode ajudar na implantação da norma na clínica. Pessoal, está aberto as perguntas, podem levantar a mãozinha, que a gente vai permitir aí a abertura do microfone e a pergunta, ou colocar aqui no chat. Muitos parabéns aqui para você no chat, Aline. Obrigada, pessoal, obrigada. Fico à disposição aí, quem quiser trocar figurinha. Obrigada, brigadão, pessoal. Então, deixa eu fazer aqui para você uma pergunta, Aline. Deixa eu ver se não vai aparecer aqui, tá, o pessoal está colocando. Temos uma mãozinha levantada, Simone. Simone, por favor, pode abrir o seu microfone e perguntar. Oi, Aline, tudo bem? Oi, Simone, tudo Doutora. jóia? Bem-vinda. Eu gostaria assim que você falasse um pouco sobre a questão de quando a gente pede a pré-auditoria, né? Essa necessidade de realmente ter a pré-auditoria quando você
vai fazer, né, a solicitação da certificação e que já tem um serviço de qualidade, se isso, como que ele caberia realmente, né? Em Isso. que situação? Olha, Simone, eu acho imprescindível. Assim, ó, a norma não te obriga a pedir uma pré-auditoria, né? Uma avaliação diagnóstica. O que a norma tem como requisito obrigatório é que o próprio serviço faça, pelo menos uma vez anual, dentro da norma em vigor, uma auditoria interna, né? Para levantar aí esses achados de não conformidades, observações, oportunidades de melhoria. O que eu recomendo aí, aqui até como consultora, é que quando o serviço está muito no início e não reconhece muito bem assim, esses itens da norma, que seja interessante chamar esse diagnóstico aí do próprio PAD, né, ou às vezes algum consultor aí que tenha bastante conhecimento, para ter assim a voz e a visão de alguém que conheça a norma profundamente para poder falar para você que você está no caminho ali, que requisitos que estão, né, sendo cumpridos já, qual é essa distância da certificação que você está, entendeu? Porque se às vezes são só pessoas que ainda são leigas dentro do conhecimento da norma, como que eles vão saber o quão distante está, né? Se aquelas evidências que estão sendo apresentadas realmente são aqueles itens que estão descritos ali na norma, né? Então, eu acho imprescindível, assim, quando eu vou começar um projeto de consultoria, o primeiro mês eu sempre faço um diagnóstico, até para entender, assim, né? Porque muitas vezes a instituição tem uma riqueza de conhecimento ali que dá para ser aproveitado, né? Então, eu nunca começo do zero, né? Então, não, eu vou aproveitar tudo que vocês têm aqui, a gente só vai aparar as arestas aí desse diamante bruto e alinhar o que precisa ali dentro do que a norma PAD está pedindo, né? Então, não é obrigatório contratar, por exemplo, o do PAD, mas é altamente recomendável, porque você já vai ter a visão aí dos auditores que conhecem profundamente e que, né, que vão Sim, depois auditar você. tá, só para concluir, que eu vi que Uhum. já tem outras pessoas. E aí seria nessa etapa de monitoramento, né? Que foi super bem explicado, assim, ajudou bastante o entendimento, parabéns, tá? Obrigada, E aí obrigada. o ideal seria ver todos os pontos e a gente realmente iniciar a pré-auditoria nessa etapa de monitoramento, essa Eu sugestão. eu já começaria o projeto com esse diagnóstico, Simone. Lá no comecinho, porque o monitoramento você já vai estar nos finalmente, ele mandando as imagens para submeter, avaliação de qualidade, sabe? Então, logo no começo, ele baixa a norma, tentem entender a norma, né? Façam o curso aqui do CBR, do entendimento, da interpretação desses itens, aí se enxerguem dentro daquilo ali e vejam que documentações que já se tem ali por alto, né? Mas já chama esse pré-diagnóstico logo no começo, porque é em cima desse relatório do diagnóstico é que você vai conseguir montar um cronograma de pensar assim, puxa, qual é essa distância, né, que a gente está da certificação? Se você não souber ali o que, que já está não conforme em observação, né, nessa visão aí inicial, né? Tá ótimo, obrigada. Nada, imagina. A Rosa ali, né? Oi, Rosa. Antes da Oi, fala, doutora. Rosa, tem uma perguntinha aqui no chat, da Claudiane, Aline. É necessário ter um ou dois auditores internos certificados pelo PAD? Essa eu vou deixar para a doutora Cris responder. Então, vamos lá, pessoal. Todos os auditores internos têm que ser certificados, tá, pelo PAD. O número de auditores vai depender do tamanho do seu serviço. De qualquer forma, a gente sempre orienta que, no mínimo, deve ter dois auditores numa equipe de auditoria, né? Um único auditor, ele vai ter dificuldade de fazer auditoria por completo, nem é por uma questão de tamanho da clínica ou de tempo, mas porque ele não pode auditar o próprio processo dele. Em ele sendo auditor interno, ele não vai poder auditar o próprio processo dele. Assim sendo, um número mínimo de auditores, se a gente tiver que falar em número de mínimo, são dois que precisam ser certificados, ok? Rosa, por favor, sua pergunta. E prazer em revê-la aqui também, mais uma aluna aqui do curso. Sim, oi, Aline. Oi, Rosa, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem?
Deixa eu te perguntar, no prazo aí da média da gente solicitar o PAD, a empresa que já tem o selo, ela pula a etapa da imagem, não pula? Sim, E se já aí, tem. Em todos os equipamentos, né? sim, sim. Isso. É porque assim, eu dou consultoria numa clínica de imagem, mas é ultrassom. Ah, E ele legal, tem o legal. selo das Ótimo. imagens, Então né? já Aí, aproveitado, né, doutora Cris, já o selo, quando tem o selo válido dentro, né, Sim, já pula essa etapa. Uhum. essa e etapa esse daquela metodologia que ele tem o selo pula. Isso. A não sim, ser assim, que fosse um serviço que, tipo, só tem o selo na ultrassom, mas na ressonância, na tomo, na sim, mamografia não tem, aí vai precisar. é. Isso. E aí, por exemplo, a média que a gente pede para até ter a auditoria externa diminui mais ou menos quanto tempo? Aí vamos dizer que você vai começar do zero ali, a implementação do sistema de gestão da qualidade. Vou chutar aqui por alto, tá? Pela minha experiência, assim, de pegar cliente, às vezes, que não tem nenhum POP administrativo, só tem aqueles POPs ali de Ah, enfermagem, porque a vigilância pede, né? é Ou vai assim, direcionado por outras certificações, assim, às vezes, tipo da Unimed, né? Tem uns programas de segurança em alta ali, programa de selo, Unimed, por exemplo, aqui na minha região tem um selo super legal, assim, mas aí muitas vezes não exigem POP de tudo, né? Assim, política de tudo, né? Então vamos dizer que seja um setor assim que só tenha lá a parte da enfermagem mesmo assistencial. Se pegar mesmo para capar ali, trabalhar muito mesmo, assim, igual você que é consultora, fazer essa comissão da qualidade, botar o povo para trabalhar, fazer ali o mapeamento primeiro dos processos, né? Eu chutaria no mínimo um ano até Ah, implementar, treinar mesmo, sabe? Porque não adianta só descrever, né? Essas documentações. Então tem que treinar todo mundo, eles têm que saber acessar essa documentação dentro do sistema informatizado, tem que estar com aquilo na ponta da língua. Então, por exemplo, às vezes, como auditor, a gente entra no sistema informatizado deles e fala, poxa, mostra para mim como que é o cadastro. Ah, quando alguém telefona para cá, o que que você questiona para essa ah, pessoa ah, no momento de fazer um agendamento? E quais são essas questões? Que essas questões estão padronizadas e constam ali do teu sistema informatizado? Aí, às vezes, a recepcionista, né, a equipe ali, elas não têm padronizado essas perguntas, cada uma vai pelo que foi subentendido e o tempo de casa, né? Às vezes tem aquela que tem a plaquinha número 1, a outra tem a plaquinha número 2 de patrimônio da empresa, e tem as outras que entraram super novinhas, né? Porque o serviço está crescendo e o PAD vem aí. Então, você ah, precisa padronizar essas perguntas, aí tem que ter escrito ali as perguntinhas, né, para elas. Então, muitas vezes essa parte administrativa não tem. Então, eu chutaria ali bem implementado pelo menos um ano, e aí fazer essa auditoria interna, né? sim. 1 ano e 2 meses, ali no mínimo, dependendo do tamanho. Quando tem filial, aí o Pior negócio já aí vai um pouquinho mais, né? Tem que ter uma rede ali de apoio e de aham. pessoas que vão disseminar um pouquinho maior, trabalhar bem justo aí com essas pessoas, né? E Sozinha a aí, gente não faz nada nessa vida, né? não, Tem que ter É, gente. Pessoas e ajudam aí é isso pessoas. aí. É quando eu isso aí. peço a inscrição no PAD, né, aí, vamos supor, vai durar menos do que essa previsão de 4 a 6 meses, porque pula a etapa da imagem. Ah, sim, é. Exato. Porque aí, assim, ó, se tu não vai fazer essa parte da imagem, aí o momento que você se cadastrar lá no PAD, como tu já tem o selo, aí você já pode agendar. Então, para você é tranquilo, tu vai, ó, pagou o programa, né? Fez lá o contrato e que não é de graça igual a norma baixa de graça, né, gente? O programa precisa se sustentar, né? Também, né? Tá certo. Afinal, isso vale ouro, né? E aí, É então, isso se aí. inscreveu, o contrato deu tudo certo, tem até 45 dias ali para chegar num acordo da data lá com a comissão de organização da qualidade do PAD também, né? E aí, em 45 dias ali as pessoas vão, os auditores, né, e tudo. Ah, então tá bom. Tá Obrigada bom? aí. Nada, imagina, à disposição. Muito bom. Temos mais uma aqui no chat, da Viviane. Boa noite. Qual o processo para ser um auditor certificado pelo PAD? Bom, eu estou entendendo que a pergunta é para um auditor interno, né? Então, nós temos um curso de auditor interno, Viviane e Daphne também, que colocou um joinha lá, porque acho que também era dúvida dela. O próximo curso vai ser no início de novembro,
Esse curso, ele tem, é um EAD, um curso à distância, mas ele tem 2 etapas. Uma etapa que é offline, que vocês que se inscreverem para fazer o curso de auditoria interna terão acesso a um conjunto de aulas aí sobre os 5 princípios do PAD, e depois nós temos 9 horas de curso online, basicamente para a gente tirar dúvidas, fazer algumas dinâmicas e sedimentar o conhecimento necessário para que você passe a ser um auditor interno certificado, ok? O certificado tem uma validade, tá? E essa validade ela vai ao encontro da renovação da norma, né? Cada vez que a norma muda de versão, ela vai agora nós estamos na versão 5.1, que será revisado o ano que vem. Quando a norma muda de versão, você precisa fazer um curso de atualização dessa norma, então é quando o certificado expira e precisa ser renovado, tá bom? Pessoal, já estamos aqui no nosso horário, infelizmente, porque eu sei que está super agradável esse bate-papo, e nós ficaríamos aqui aproveitando essa mente brilhante que é a Aline e os conhecimentos dela a noite toda, mas a gente tem que cumprir o horário, temos que encerrar aqui. Mais uma vez, Aline, muito obrigada, parabéns pela sua apresentação, a todos que estão aqui no nosso chat, a todos que estão aqui no nosso encontro também, muito obrigada, aos que eu conheço, prazer em revê-los, todos vocês aí, um grande beijo, um grande abraço, boa noite e até a próxima, pessoal. Obrigada também, vou Obrigada, agradecer boa aqui. noite. Obrigada, doutora Cris, obrigada a todos pela participação, e vou deixar a propaganda aqui que o CBR e o PAD vão fazer agora o segundo congresso, né, que vai ser online, aí, em qualidade, tratando sobre segurança do paciente, aí no dia 17 de setembro, né, doutora? As inscrições já estão 17 de setembro, abertas, isso aí. vai ser super legal online aí, período noturno, então todos participando lá, vai ser um prazer ter vocês com a gente. Perfeito, Aline. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, Até a boa próxima. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.